Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje é, deixa eu ver que dia. Hoje é sábado. E sim, vocês vão ver esse vídeo hoje. Eu quase não consigo gravar ele, mas estou aqui para gravá-lo para vocês. Eu tô falando bom dia porque aqui é de manhãzinha, mas vocês vão ver só à noite mesmo, né? Mas é isso, gente. Não sei se vocês viram, né? Se todos que estão assistindo esse vídeo viram o outro vídeo que eu fiz, o de sábado. Foi um vídeo muito difícil de se fazer e eu confesso que eu fiquei com medo dos comentários, confesso. E, enfim, mas graças a Deus vocês me acolheram muito. Vocês foram pessoas assim muito maravilhosas. E me fez me deu coragem de falar um pouquinho mais da minha história. Bom, vou tentar falar tudo num vídeo só, mas se não der, vou ter que postar no outro sábado o restante, mas vamos lá. Eu li os comentários e teve pessoas pedindo pra me dar continuidade no vídeo, pra me falar um pouco sobre como foi, né? Depois que a gente foi morar de aluguel, depois que a gente saiu da aba da tia, né? E é isso, gente, vou falar um pouquinho pra vocês e também tem muito mais coisa pra contar pra vocês. E eu vou tentar fazer de tudo pra não estar chorando. Vamos lá? Bora? Então bora. Bom, gente, depois que eu e minha mãe saímos da aba da tia, e quando eu falo que saímos da aba é quando a gente não tava mais dependente da tia, foi difícil, tá? Porque a gente, que nem eu falei no outro vídeo, a gente só tinha o Bolsa Família. E na época era R$350 que minha mãe recebia, era todo mundo junto. Era minha mãe, meu irmão, eu, meu filho, tava tudo junto no Bolsa Família da minha mãe. E o que mais? Então, pessoal, foi difícil. Por que eu tomei essa decisão de falar com a minha mãe pra gente procurar uma casa e, né, correr atrás? Porque, gente, eu sou uma pessoa que eu não gosto. Eu sempre fui assim, eu não gosto de, tipo assim, tá na aba da pessoa, eu não gosto de me acomodar. E a gente ser humano, né, todos em geral, tem essa facilidade de se acomodar. Então, sempre que eu via que eu tava começando a me acomodar, eu já saía fora. Por quê, gente? Senão, eu e minha mãe ia ficar ali enganchada na tia. E a tia foi um canal de bênção. Sim, Deus usou muito ela pra poder tirar a gente ali do abrigo e recomeçar mesmo. Porque, gente, no abrigo a gente não recomeçou. Vou falar pra vocês, não. Ali foi muito difícil, viu? Muito difícil. Porque a gente não tem liberdade lá, né? Até pra arrumar um trabalho, que nem eu falei no outro vídeo. É difícil da pessoa conseguir um trabalho e ficar. Porque é difícil de alguém querer ficar com uma pessoa, contratar uma pessoa que tá fugindo do marido, do ex-marido. Então é muito difícil, gente. Mas conseguimos. Deus, ele fez tudo perfeito. Mesmo que teve dias que eu achei que tava um caos, minha vida, mas Deus fez tudo perfeito. Antes de eu iniciar falando como é que foi essa jornada, depois que eu e minha mãe saímos da aba da tia, eu quero falar uma coisa que aconteceu, gente, ainda morando no abrigo. E foi em qual abrigo? Deixa eu tentar lembrar se foi no segundo ou se foi no terceiro abrigo. Peraí. Foi no segundo abrigo, que aconteceu no segundo abrigo, que a gente ficou bastante meses. Gente, vamos lá. Lá no abrigo, a diretora do abrigo, ela sempre via cursos para as mulheres, curso ali para as crianças mesmo, de adulto não, né, de adolescente, só tinha eu. E tinha uma moça quando eu entrei que tava com os filhos lá, que também tinha filho adolescente, mas depois ela foi trocada de abrigo. Ela e os filhos, foi junto, né, foi trocada de abrigo. E eu era a única adolescente ali, ainda gestante, gente, ainda gestante. Foi difícil, mas conseguimos. Bom, vamos lá. Eu quero falar pra vocês isso aqui, isso que eu vou falar, eu quero que é pra ativar a fé de vocês, tá? Deus, ele é perfeito. Nossa, Deus, ele é maravilhoso, gente, ó. Até vocês vão ficar chocados com o que Deus fez. Quando eu engravidei, fui pra lá, pro abrigo, nesse abrigo, gente, não... Até roupa, assim, pra gente, tinha bastante doação lá. Só que eu vou falar bem a verdade pra vocês, não vou mentir. O que acontecia nesse segundo abrigo? Muitas das pessoas que trabalhavam lá, né, que não tinha só a diretora, tinha as outras pessoas que ficavam de olho, no segundo abrigo tinha uma cozinheira, que ela só ficava com a parte de alimentação, ela que fazia alimentação pra gente, e a parte da limpeza era com a gente, então dividia as tarefas, entendeu? Com todo mundo ali, todo mundo que morava ali, né, que tava ali no abrigo, tinha que fazer alguma tarefa, entendeu? Lavar a louça, do almoço, limpar, recolher as mesas, que a gente montava as mesas na hora das refeições, limpar, isso, aquilo, tudo era dividido. Bom, gente, nesse segundo abrigo, as pessoas que trabalhavam lá, não vou dizer que era todas, porque eu não sei se era todas, mas algumas das pessoas que trabalhavam lá, tô falando porque eu vi, tá?
lá recebia muita doação, principalmente de loja, tá? De loja mesmo, que mandava roupa na etiqueta. Recebia muita doação, muita doação. Como que chegava até lá, eu não sei, porque não podia falar, né, onde era a casa. Então, acredito eu que essas doações iam pra... Se vocês não assistiram o vídeo, né, se você tá aqui nesse vídeo, se você não assistiu o vídeo que eu postei sábado, vai lá que você vai entender um pouco melhor e vai ficar menos perdida no que eu tô falando aqui. Lá, lembra que eu tinha falado no outro vídeo que eu e minha mãe foi primeiro pra uma casa não, né, pra um lugar que mandava as pessoas para os abrigos? Então, o que eu acredito que aconteça? Que as lojas, as empresas, manda as roupas pra aquele lugar. Não só loja, empresa, tá? Tinha roupa até de pessoas normal, tipo assim, roupa que tava até usadinha mesmo. Manda pra aquele lugar e aquele lugar distribui para os abrigos. Eu acredito que seja assim, porque não pode falar onde que é. Então, eu acredito que seja assim. Não sei como é que funciona essa parte de doação, mas eu sei que chegava doações pra lá, tá, gente? Então, eu acredito que, seja, que era dessa forma, enfim. E chegava muita roupa nova. Teve um certo dia que eu desci, que assim, a gente ficava na parte de cima e embaixo era a parte da diretoria mesmo, que era escritório. Pra diretoria tinha a parte do escritório do, como é o nome? Psicólogo, que também tinha lá. Só era a parte da diretoria e psicólogo. Não lembro se tinha mais alguma coisa na parte de baixo, enfim. E aí o que aconteceu, gente? Eu desci uma certa vez pra pegar, acho que foi sabonete. Porque toda semana elas dava sabonete, shampoo, pasta de dente. Toda semana não, né? Toda vez que acabava a gente precisava. E aí elas pegavam e davam. E, gente, eu desci. Quando eu desci, tinha sacos e sacos de roupa. E vocês não vão acreditar no que eu vi. Algumas mulheres que trabalhavam lá estavam separando pra levar pra casa. Nossa, eu fiquei tão triste. Sabe por que eu fiquei triste, gente? Antes de eu chegar na parte boa, que foi algo que Deus fez, veio isso na minha mente. Eu não sei porque eu tô compartilhando com vocês, mas eu vou continuar compartilhando. Por que eu fiquei triste, gente? Porque quando a minha mãe foi pra lá, pro abrigo, nós saímos de casa sem nada. Sem documento, sem nada. Só com a roupa do corpo e currículo na mão. E o celular. Só, mais nada. E quando chegou lá, gente, eu e minha mãe teve que caçar roupa, né? E só tinha roupa grande mesmo. Gente, até a partir de... falar abertamente, calcinha. A gente tinha que pegar, usada. Por quê? Porque a gente não tinha, a gente tava com a roupa do corpo, entendeu? E aí, o que a gente fazia? Só tava as roupas velhas quando a gente chegou lá. Aquelas roupas velhíssima e grande mesmo. E aí, o que a gente fez? Minha mãe pegou e costurou as roupas. Arrumou, apertou as roupas pra poder dar pra usar. E a parte de roupa íntima, a gente tinha que pegar roupa usada. Pra vocês terem noção, aquelas coisas velhas amarelas, não tinha opção. E o que a gente fazia? A gente tirava aquele paninho que tem, né, na calcinha. A gente arrancava, porque era aquilo que tava sujo, arrancava e colocava outro. Minha mãe cortava um pedaço de pano e colocava outro. E aí a gente foi vivendo assim, gente. Nossa, Yasmin, por que você ficou triste? Porque, gente, quando eu chegou lá, a gente teve que pegar roupa velha. Aí depois eu descobri que é por que só tinha roupa velha lá. Por causa que quando chegava sacos de roupa lá, o que acontecia? O pessoal pegava. O pessoal que trabalhava lá. Todo mundo, não vou dizer que era todo mundo. Mas quando naquele dia que eu desci, eu vi quem tava separando. E assim, é algo... Gente, eu fiquei muito chateada. Eu lembro que eu tinha gostado de um short. E teve uma moça que trabalhava lá. É que eu não quero expor. Eu vou falar, porque eu não vou falar o nome. Que era cozinheira. Eu tinha visto um short, gente, de novo. Novíssimo. Na etiqueta. Nossa, eu olhei e falei, eu queria tanto. Sabe o que fizeram? Ela primeiro experimentou. Pra ver se servia nela. Como não tava servindo, ela pegou e me deu. Porque se servisse, ela ia levar. Então, assim, gente. É complicado. Nem todo mundo tem esse mancol. Eu lembro que aquele dia eu pensei, poxa, como que consegue levar pra casa e deixar as roupas ruins, feia, pra gente que tá aqui tentando recomeçar? É complicado. Mas, enfim. Agora vamos pra parte boa, né? Então, voltando. Além das doações, gente, também tinha lugares que a própria diretora ia e tentava, e falava e tal, que, né, que tinha, que fazia parte do umbigo e tal, que era pra mulheres sofrer violência doméstica, que tava tentando recomeçar, pra poder tentar cursos gratuitos, entendeu? Para aquelas mulheres não ficarem só dentro ali de casa. Porque tinha mulher, gente, que não... Tinha mulher que nunca tinha trabalhado na vida. Bom dia. Tinha mulheres que nunca tinham trabalhado na vida. E não sabia o que fazer. Então, a diretora, ela corria atrás. Gente, ela era um amor. E o que aconteceu, gente? Vamos lá. Ela correu atrás de um curso pra mim. Porque eu tava falando pra ela, não aguento mais só ir pra escola e vim. Eu queria fazer mais alguma coisa e tal. Eu não podia trabalhar porque tava gestante. E, né? Eu ainda pensei no início da gestação, por não estar com muita barriga, achar um emprego, mas não podia. Porque tava grávida, entendeu? Aí, gente, o que aconteceu? A diretora foi atrás. E eu tinha falado pra ela que eu tava doida pra fazer um curso de gastronomia. Gente, meu sonho era fazer faculdade de gastronomia. Desde criança, esse era o meu sonho, fazer faculdade de gastronomia, desde criança. E eu lembro que eu tinha falado com a diretora, que eu queria fazer um curso de gastronomia, né, de culinária e de informática. Aí essa diretora achou um lugar
Eu esqueci, gente, o nome do lugar. Se eu lembrasse o nome, ó, pra vocês terem noção, se eu lembrasse o nome e aonde era, assim, o nome do bairro, eu tenho muita vontade de, sabe, de lembrar, eu tenho até horário, pedir pra Deus, fazer que volte à minha memória o nome de lá, pra mim conseguir achar eles. Eu queria ir pra lá, queria mostrar o Anthony. Vocês vão entender por quê. Aí, gente, fui pra lá, aí a diretora conversou. Eu primeiro fiz uma provinha pra tentar passar. Não consegui passar, paguei a bolsa 100%. Aí a diretora conversou lá com a dona ali do instituto que fala, né? Enfim, do lugar lá que dava cursos. E conseguimos. Conseguimos. Ela se comoveu, né? E lá era vários cursos, gente. Tinha até curso de jovem aprendiz, tinha curso de culinária, tinha curso de, se não me engano, até de administração, se eu não me engano. E aí, gente, consegui. Aí a diretora conseguiu. Bom, só que vocês não têm noção do que aconteceu. Deus, ele é maravilhoso. Fiz o curso lá direitinho, ia toda semana, ia direitinho, fiz, participava, enfim, aprendi muita coisa. E, gente, já tava com a barriga grande. Quando, né, chegou a parte do curso, já tava com a barriga grande. Ah, eu acho que eu tava com 5, 6 meses, por aí. Menos de 5 meses não era. Então, barriga grande assim, né? Já dava pra ver minha barriga. Não era gigante, mas já dava pra ver. Tava de 5 a 6 meses. Era 5 ou 6 meses. Porque nesse segundo abrigo eu fiquei só até 7 meses de gestação. Com 7 meses eu já fui pro outro. Enfim. E aí, gente, o pessoal se comoveu com a minha história. E no último dia de curso, que faz a confraternização. Confraternização, acho que é assim que se fala. A diretora conversou com todo mundo de lá, falou que eu e minha mãe morava em abrigo, que eu tava grávida, que eu não tinha nada. Gente, eu não tinha nada do Anthony. Com 5 pra 6 meses eu não tinha nada. Sabe o que é nada? Do Anthony. Pro Anthony, nada. E eu também não tava muito bem, porque eu tive uma depressão durante a gestação. E eu não tinha nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada pro Anthony. E Deus usou aquelas pessoas. Eles se juntaram e fizeram o chá de bebê pra mim. Eu parei aqui o vídeo, gente, porque eu não gosto de ver eu não gosto que meu filho veja eu chorando. Aí eu mandei ele pro quarto dele. Também tá muito cedo pra ele tá aqui. Mas enfim, vamos lá. E, gente, Deus usou esse pessoal. Fizeram meu chá de bebê. E, gente, eu ganhei tudo. Como é o nome? Bacia. Eu falo bacia, né? Mas é outro nome. É bacia, não é? De dar banho, enfim. Bacia de dar banho. Ganhei um monte de roupinha. Fralda, gente. Foi a fralda demais, demais. Meu, Deus é incrível. Deus é incrível. De um dia pro outro eu consegui tudo. Tudo pro meu filho. Tudo. Sabe? Ai. Eu lembro, me dá uma felicidade. Tudo pro meu filho. Sabonete. Toalha. Meia. Tudo. Tudo eu ganhei. Novo. Tudo novo. Tudo novo. Vocês não têm noção. Deus, ele faz o extraordinário em dias comuns. Nos dias de lutas. Meu filho não tinha nada. Pra não dizer que ele não tinha nada, eu tinha separado uns macacão lá que chegava lá no abrigo. Uns macacão de doação. Até macacão de menina eu tinha pegado, porque eu pensava melhor ele vestir uma roupa de menina, que ele não vai deixar de ser homem por causa disso. Uma roupa de menina, do que ele passar frio. Do que ele não ter uma roupa. Eu, gente, pensava assim, entendeu? E eu tava certa, gente. Era melhor, em vez de eu ficar com frescura de separar a roupa, era melhor pegar o que tinha, mesmo se fosse só de menina. Fazer o quê? Era melhor do que ele não ter roupa, vocês concordam? Mas Deus fez o extraordinário. Deus fez o extraordinário num dia comum, num dia de luta, num tempo de tempestade e num dia comum. Deus, ele faz o extraordinário num dia comum. Gente, Deus cuidou de mim, da minha mãe. Antes da gente sair de lá, Deus cuidou da gente. Mas depois que saímos, Deus continuou. Sabe, Deus, tipo, é que a gente conseguiu começar a enxergar e ver cada detalhe, cada cuidado do Senhor. É isso. Não podia deixar de falar sobre isso. Deus, ele fez o extraordinário. E como eu queria ver essas mulheres. Não é de todas que eu lembro, mas eu tenho na minha memória a semelhança, né? Delas. Até das moças que ficavam lá. Que tinha umas moças que ficavam no abrigo pra poder, né? Pra poder ficar vendo a gente. Pra, né? Se tivesse algum abrigo e tal, ter alguém ali. Gente. Eu lembro que teve uma moça que até me ajudou a escolher o nome do Anthony, que eu não sabia qual nome escolher. Aí eu lembro que ela pegou e falou: põe Anthony, o nome dele, se ele ficaria bonito, Anthony. Anthony Pierre. E foi ela que me ajudou a escolher o nome de Anthony. Nossa, eu sinto saudade delas. Queria poder ver elas, queria poder falar tudo o que aconteceu. Eu queria poder falar pra elas, ver elas e falar, mostrar meu filho. Principalmente as moças lá que ajudou e fez o chá de bebê do meu filho. Nossa, como eu queria. E com ele lá mostrar, falar tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez. Até mesmo pra ativar a fé delas, até mesmo pra falar pra elas continuem. Vocês não têm noção da diferença que vocês fazem na vida de uma pessoa, de uma família.
Gente, parece que assim, né? Que é coisa assim, pouca, mas, meu, Deus fez e faz o extraordinário. Deus fez e faz o extraordinário em dias comuns. E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês. Como é que foi depois que a gente saiu da aba da tia. É que eu não podia deixar de falar isso que o Senhor fez, porque isso foi Deus, tá, gente? Isso foi Deus, foi Deus. Bom, gente, quando a gente foi lá pra casa de aluguel, que a gente achou uma casa por R$300 de 2 cômodos, uma casa precária mesmo, situação precária, mas era o que tava tendo. Então sempre sobrava R$50 da Bolsa Família, e com esses R$50 a gente comprava algumas coisas, né? Mas a gente recebia doações de cesta básica, tá? Tanto de cesta básica quanto de roupa, a gente recebia doações. Quando a gente foi pra essa casa, a gente tinha uma geladeira que foi a tia que deu. Fogão, eu não me lembro quem deu, gente. Não me lembro, mas a gente ganhou o fogão também, só que eu não me lembro quem deu. A gente tinha um ventiladorzinho pequenininho mesmo, gente. Que se eu não me engano, foi minha avó que deu, eu não lembro. Não lembro quem deu esse ventiladorzinho também. E tinha um colchão. O colchão eu não lembro se foi a tia que deu, mas acredito que não foi. Acho que a gente ganhou o colchão de casal. Aí tinha um colchão de casal. E dormia eu, minha mãe, meu irmão e meu filho pequenininho, de meses, né, o outro. E a gente dormia tudo junto nesse colchão. Não tinha TV. Armário, só tinha aquele lá que eu falei pra vocês, que era aquelas partezinhas, que é a parte de cima do armário. Então era aquele que caia nos pedaços. Tanto que a gente deixava em cima da cadeira, porque não tinha como pôr na parede, que senão ia cair. E era ali que a gente guardava a nossa comida. O que mais? Ah, guarda-roupa. O que eu fiz, gente? Eu tinha visto que tinha um guarda-roupa de criança, velho mesmo, tá? Sem porta, velho mesmo, na rua. O que eu fiz? Falei, mãe, vamos pegar ele, porque ele tinha as prateleiras, mesmo que tava velho mesmo, velho mesmo. Eu falei, mãe, vamos pegar ele. Melhor do que deixar as coisas na caixa. Nós pegou ele, tá? Ele tava na rua. Pegamos, levamos pra dentro de casa. Ele, até a parte de baixo dele, tava até estufada, gente. Porque tava velhão mesmo, sabe? Sem porta, enfim. Só que aí, eu falei, vamos levar. Nós pegou, limpou ele todinho, bonitinho, deixou bem limpinho. E colocamos algumas roupas ali, algumas ficou em caixa, porque era aqueles armários de criança mesmo, infantilzinho mesmo. Mas já era alguma coisa. E a gente dormia no chão, no chão, porque não tinha essa parte do box, né? É box, isso. E aí, gente, eu comecei a correr atrás, gente, de trabalho. Nossa, uma pessoa correu atrás de trabalho. Eu achei porque, gente, eu era de menor, gente. Eu tive meu filho com 16 anos. Com 16. Antônio nasceu no mês 7 de 2017. Eu tava com 16 anos. Que faz aniversário em dezembro. E deixa eu ver, mês 7, mês 8, mês 9, 10, 11, 12. Eu não tava trabalhando. Quando eu fiz 17 anos, isso, quando eu fiz 17 anos, eu consegui um emprego. Consegui com muito esforço. Achei um emprego, gente. Tava passando de ônibus e vi, tava falando, precisa, contrata-se. Só que era, gente, aqueles empregos que a pessoa trabalha que não é escrava. Pois bem, vou explicar pra vocês. Era pra fechar contrato. Era uma clínica. Não é clínica, não. Era uma clínica, isso. Era uma clínica e eles tinham plano. Aquela clínica, Bem-Estar é o nome. Não sei se é ainda esse nome, mas eu lembro que era Bem-Estar o nome. E ela tinha um plano do Bem-Estar. Que era como se fosse cartão de todos. Então, a mesma coisa. Era o plano Bem-Estar da clínica. Só que tinha parceria com outras clínicas, enfim. E aí, gente, consegui emprego lá. Só que eu tinha que, era de segunda a sexta. Trabalhava das 9, 10, 11, até meio-dia. Depois retornava, acho que era uma hora e meia da tarde. E trabalhava mais 3 horinhas. No caso, era 6 horas trabalhando. Só que, gente, a gente não recebia salário fixo, não, tá? Era comissão. E, gente, era R$18, que era de cada contrato, tá? Fechado. E a gente tinha que ir de porta em porta. Andava, viu? Andava demais, andava. Pior era quando eles mandavam a gente ficar parado na frente de... Que nem tinha parceria com a academia no Branco, eles mandavam ficar parado lá. Porque não, aí tu não consegue fechar, é difícil. É mais fácil tu fechar tu andando, né? E, gente, eu mandava ver, viu? Na hora de explicar, tudo bonitinho, entendeu? Só que era comissão e era R$18 pro contrato fechado. E eu precisava, gente. Eu que nem eu falei pra vocês, eu nunca tive frescura. Eu tava precisando, era melhor 200 na mão, ou 18 na mão, do que não ter nada, né? Eu lembro, gente, que eu fiquei trabalhando assim um mês. Sabe quanto eu consegui de comissão durante um mês? Sem conto. Sem conto, gente. R$100. E aí, o que aconteceu? Mas esse emprego, gente, ele foi canal de bênção também na minha vida, tá? Foi canal de bênção. Através dele, eu achei o outro. Então, assim, não tenho nada pra reclamar, gente. Sempre foi tudo Deus. Até esse emprego aí... Deixa eu pegar minha água. Ai. Até esse emprego foi Deus, viu? Foi Deus que preparou. Que através desse eu achei o outro. E aí, eu saía, e ó, trabalhava, andava. E corria atrás, tentava convencer e tal. Teve um certo dia que estava passando na rua 1, que a padaria que eu trabalhei era na rua 1 do Rio Branco. Então, gente, aí tava passando na frente dessa padaria. Olhei pra padaria. Falei, aqui que eu vou entregar também. Tava entregando, gente, currículo em tudo que era canto, vocês têm noção. Peguei, entrei dentro da padaria, falei com a moça atendente, eu falei, posso deixar o currículo aqui? Ela falou, ó, que eu acho que ela ia sair de licença, não sei o que era. Sei que ela ia sair de lá.
E ela falou, vou sair daqui, eles estão precisando. Deixa o currículo com a moça que tá lá fora. Fui eu lá, falei com a moça. Ela perguntou se tem experiência? Falei, não tenho, mas eu aprendo. Eu sou muito fácil de aprender. Eu pego com agilidade, sou ágil e tal. Fazia ideia, a gente nunca tinha trabalhado em padaria. E aí, gente, ela pegou e falou, ó, deixa o currículo aqui, quando meu esposo chegar, eu vou falar com ele. Quando eu tô saindo, quem chega? O esposo dela, o Valdeci. O esposo dela chegou. Aí ela pegou e falou, vem aqui, ele chegou. Aí eu, ai meu Deus. E, gente, tava eu e mais 2 pessoas, né, que estavam trabalhando, né, tentando fechar lá os contratos. E o pessoal tudo torcendo por mim. Peguei, falei. Aí ela pegou, mostrou o currículo, aí falou, mas você é de menor, né? Eu falei, não, mas não tem problema. Eu sou muito... Vocês não vão... Nossa, gente, eu meio que me humilhei. Vocês não vão se arrepender. Não vão. Aí ele falou, pensou, falou, tá bom, vem amanhã. Gente, oxe, pensa uma pessoa que foi feliz da vida pra casa. Fui feliz da vida, feliz da vida. Eu já tinha decretado que ele emprego era meu. Peguei, gente, no dia seguinte, fui. Só que vocês não sabem o que me aconteceu. O meu celular, aquele quadradinho. Gente, o celular abençoado. Esse celular, ele tava pegando direitinho. Deu pra dar ruim no meu primeiro dia de trabalho. Voltei pra despertar. Agora, vocês me digam se o celular despertou. Era pra me estar lá às 6 da manhã. Aí vocês me digam se meu celular despertou. Não. Falei, tá repreendido, viu? Não. Oxi. Eu acordei, gente, era 8 da manhã. Quando eu olhei o horário, eu quis chorar. Falei que ia chorar, não tá com tempo pra estar chorando. Me arrumei e fui, mesmo que tava atrasada. Falei, vou, já tô lascada mesmo, deixa eu ir assim mesmo. Fui, cheguei lá, gente, fui numa carreira. Fui, cheguei lá toda suada. A moça, a Patrícia, né? A moça com a cara mó feia. Porque, gente, eles não sabiam que o celular tava ruim. Eles tinham achado que eu tinha, né, dado cano, ainda mais eu jovem, nova. Gente, eu sei que eu cheguei lá, pedi perdão. Falei, moça, meu celular, pelo amor de Deus, me perdoa. Foi um celular que não despertou, esse abençoado. Mas, por favor, deixa eu trabalhar, por favor. Ela, tá bom. E ela tava brava. Aí deixou. Oxi, eu dei ali, gente, eu dei minha vida ali. Sério. Aí eu conversei, eu acredito que eles não acreditou, mas, gente, sério, foi o celular. Não foi que eu dormi demais, foi o celular que não despertou. E eu acordei no susto. No susto. Oxi. Aí, gente, tá bom. Peguei, fiz lá. Oxi, continuei. Aí fiquei lá de experiência, acho que 1 mês. E aí vocês não sabem o que aconteceu. Vou falar, porque depois de um tempo, depois que a padaria mudou de lugar, foi. Depois que a padaria mudou de lugar, porque era na rua 1, depois foi pro Quarentenário. O Valdeci, ele me disse, né? Quando eu fui pra lá, tinha uma moça que tava... Eu ia ficar no lugar de uma moça que ficava de manhã. E a outra moça, que era a prima dele, trabalhava à tarde. E eu lembro que o Valdeci me disse que ele ia me mandar embora, porque as coisas tinham apertado. E ele ia ter que mandar alguém embora, ele não ia mandar a prima dele. Só que, gente, presta atenção. Eu ainda não tinha contado, quando ele tava, né, pra me mandar embora, eu não tinha contado ainda a minha história pra ele, pra ninguém. Só tinha que trabalhar. E eu lembro que lá a gente tinha também a parte de bebida, que a gente bebia mesmo, pinga, cachaça, essas coisas, então. E eu lembro que tinha um moço que sempre conversava comigo. E eu peguei aquele dia, gente, não sei, eu senti de falar um pouco da minha história. E quem tava sentado lá fora, na frente da padaria, eu vou descer. E eu contei. Contei tudo pra ele, que fui pro abrigo e tal, fiz do meu pai, eu e minha mãe. Eu lembro que depois, quando foi embora, o Valdeci chegou pro pé e falou, verdade? Eu falei, é. Falei, verdade. E, gente, eu não sabia que ele tava pra mandar embora alguém. Não sabia. E eu tenho certeza que foi Deus que fez eu falar. Porque se eu não tivesse falado, eu acho que ele ia ter me mandado embora, gente. Se ele não tivesse sabendo da minha história, entendeu? E de tudo que tava vivendo. Que eu tinha um menino pequeno, que minha mãe, que era só eu, que bancava a casa, que minha mãe tava gestante. Enfim. E aí, tá bom, passou, ele também não falou nada. Só passou. Depois de um tempo, ele pegou e falou pra mim, eu ia te mandar embora, mas depois que eu soube essa história, eu preferi mandar minha prima embora. Tanto que ela ficou até chateada comigo. Ficou um tempo sem falar comigo. E eu não te mandei embora. Eu falei, nossa, mas eu fiquei tão grata. Vocês não têm noção. Assim, ó, já aconteceu muita coisa na outra padaria, que eu trabalhei né, que era dele também. Teve algumas coisas que não foi legal que aconteceu, teve. Mas, gente, independente de tudo, eu sou muito grata pelo Valdeci, pela Patrícia. Porque eles não têm noção. Não tem noção da diferença que eles fizeram na minha vida. Porque se eu tivesse perdido aquele emprego, eu sei que Deus, ele sim poderia fazer eu arrumar outro emprego. Mas, gente, eu tava precisando demais. E vocês não têm noção, ó. Quando eu fui pra essa padaria, eu tava nessa casa precária. Gente, eu não tinha nem recebido salário ainda. Eu tinha lá perto da padaria, praticamente do lado, 2 casas, ou era 3 casas antes da padaria, tava uma placa de aluguel. E era um monte de casa lá, né? Mas, gente, vocês vissem a casa. Eu já tinha tomado posse que aquele emprego era meu. Pois eu peguei, eu lembro que eu fui, falei com o dono tava lá reformando a casa, as casas lá. Eu entrei, vi, ai, coisa mais linda. Falei, quanto que é essa casa de 3 cômodos? Ele falou, na época acho que era 600 ou era 500 reais, só que era incluso água, Sky e internet. Eu peguei, gente, sempre tive lábia, viu? Sempre. Peguei, falei com o homem, falei, ó, eu trabalho aqui nessa padaria. Como se eu estivesse trabalhando anos lá. Trabalho aqui nessa padaria. Eu conheço o dono, hein? Falei, trabalho aqui nela, pode ir lá falar com o dono. Eu trabalho lá nessa padaria. Você poderia não alugar pra mim, só que sem entrada? Não tenho entrada.
não tenho, é que ele pedia sempre um mês, né? Eu falei, eu não tenho, você não confiaria de alugar pra mim e eu pago daqui 30 dias, eu vou pagando? E aí, ele falou, vou ver. Aí ele foi, conversou com o Valdeci. Ainda bem que o Valdeci, eu não sei se o Valdeci falou que, quando eu achei a casa, gente, o Valdeci ainda não sabia da minha história, tá? Não sabia, eu só soube depois. Eu não sei o que o Valdeci falou e tal, não sei se ele foi realmente falar com o Valdeci. E aí eu lembro que eu passei depois no dia seguinte, falei com ele de novo, ele falou, tá bom, pode vir. E eu fui, gente. Fui, aluguei uma casa, gente. E eu não tinha nem um mês ainda trabalhando. Mas, gente, é a fé. É a fé, sabe? E a loucura também, que a gente é meio doido assim, sabe? E fui, gente, consegui uma casa muito boa. Era 3 cômodos. A sala eu fazia do meu quarto, o outro quarto eu deixava pra minha mãe. Que ela ficava na cama da minha mãe. Ah, então, outro detalhe. Também, gente, quando eu recebi os 100 reais lá da empresa, esses 100 reais eu comprei o box, né? Pra minha mãe não dormir mais no chão, entendeu? Nem minha mãe, nem meu irmãozinho. E aí, pegamos e tinha já comprado o box. Glória a Deus, aleluia. Por 100 reais. E aí, gente, fomos, entendeu? Pegamos e fomos. Eu lembro que eu comprei depois uma cômoda usada pra colocar minhas roupas. Depois, se eu não me engano, minha avó deu um guarda-roupa pra minha mãe. Não, não, o guarda-roupa, eu lembro que eu comprei o guarda-roupa, paguei também, pagava devagarzinho. Eu não lembro se foi minha avó que comprou, eu ia pagando, ou se foi uma amiga da minha mãe. Não me lembro. Mas lembro que eu comprei um guarda-roupa, eu pagava, depois comprei uma cômoda pra mim, pôr minhas roupas. Minha mãe ganhou um berço pra Isadora. Minha avó deu um armário de cozinha pra gente. E a gente foi aos poucos, ó, se levantando. Comprei uma base de cama, tinha ganhado outro colchão de casal. Aí comprei outra base de cama, né? E, gente, fui, ó, Deus foi abençoando. Fui trabalhando, fui conseguindo comprar as coisinhas. Eu lembro que meu primeiro salário eu paguei o aluguel, que na época eu recebia 950 reais. Aí juntava os 950 mais os 350 da minha mãe, do Bolsa Família. Fora que minha mãe, gente, fazia unha também, tá? Ela serve pra fazer unha, tá? Mesmo barrigão, mesmo se fosse final de semana, que meu filho não tava na creche, ela carregava ele junto no carrinho e ia pras casas dos clientes. Na época ela cobrava 25 reais pra irmão. E fazia as unhas. Corria atrás. Minha mãe trabalhou também, me ajudou muito. Tanto que o dia das unhas, ela ia no sacolão, na feira, no sacolão pra comprar verdura, fruta, entendeu? E o resto era comigo. Compra pesada era comigo, aluguel era comigo, a luz era comigo, as outras contas tudo era comigo e o Bolsa Família, né? E eu lembro, gente, que a gente foi no mercado. Primeira vez que a gente foi no mercado, gente, eu chorei. Eu lembro que eu chorei, eu arrumava as compras e chorava. Eu tirava assim, sabe, da sacola e chorava, porque pra mim aquilo, gente, vocês não tem noção como aquilo era aliviante pra mim, eu estar conseguindo no mercado comprar as coisas. Mesmo que eu comprava tudo mais barato, mas tinha, sabe? Eu lembro que eu peguei, foi 400 reais, fui no mercado. Comprei bastante coisa, gente. Comprei, enchi o armário, enchi a geladeira, mistura, comprei. Tudo mais barato, não importava. Se era ruim, se era marca ruim, não importava, eu comprava. O importante era ter, que era melhor ter a marca ruim do que não ter nada pra comer. Vocês concordam comigo? Pois bem. E eu lembro que eu chorei. E aí, gente, eu fui me levantando, tá? Fui trabalhando, fui comprando nossas coisinhas. E aí, depois de um tempo... Deixa eu só ver se o Antônio tá aqui, peraí. O Antônio tá deitado, porque eu tava com medo dele estar aqui, eu não gosto que ele fique ouvindo. Gente, vamos lá. Anthony, deixa eu explicar pra vocês. O Anthony, ele não sabe, né, do genitor. Eu tô falando assim porque se ele ouvir, ele não vai entender nada. Entendeu? Ele não sabe que meu esposo não é pai dele ainda. Não é pai de sangue, entendeu? Mas eu e meu esposo já conversamos. E quando ele tiver maior, quando ele tiver com 11, 12 anos, eu e ele vai sentar com ele, vai explicar tudo. Porque eu não vou explicar isso pra ele agora, gente. Ele não vai entender. Entendeu? Então eu vou esperar ele crescer, entender mais. E aí sim eu vou conversar com ele sobre isso, tá? Eu e meu esposo vamos sentar e conversar. Porque eu conheci meu esposo, o Antônio tinha 1 ano e 2 meses. Entendeu? Então assim. E vou explicar um pouco lá sobre o abençoado, o genitor. Gente, é o seguinte. Depois de um tempo eu entrei em contato com ele, tá? Com o genitor, depois que eu saí do abrigo. Na verdade, quando eu tava no abrigo, a diretora, eu falei com a diretora e eu entrei em contato com ele. Só que a diretora, ela deixava lá no Viva Voz e ela escutava tudo, tá? E não era com o meu telefone, era com o de lá mesmo do abrigo. E o genitor, eu tinha explicado que tava no abrigo e tal. Só que ele queria me ver, só que não podia, gente, não podia. A diretora não deixou porque tinha medo dele vir junto com meu pai, entendeu? E aí, ele também não quis ajudar com nada. Só queria ajudar se fosse ver se visse, né, o Anthony, enfim. E aí, no período do abrigo, não ajudou com nada mesmo e tá tudo ok. Depois que eu saí do abrigo, depois de um tempinho, tinha passado, foi 2 ou foi 3 meses. Anthony tava com 2 ou era com 3 meses, eu não me lembro. Acho que Anthony tava com 3 meses. Eu entrei em contato com ele, falei, ele veio conhecer o Anthony. Só que assim, gente, ele não me ajudava. Tá, não vou falar que ele não ajudava com nada, né? Porque vai que, né? Enfim, vai. Vou falar como que ele ajudava, ele achava que tava fazendo um ótimo papel, tá, gente? Vamos lá.
Depois que eu falei com ele mandava R$100. No início, ele mandava R$100 e achava, por mês, tá? Não era por semana, não, era por mês mesmo. E achava que tava fazendo favor, né? Que tava fazendo muito. E uma vez no mês, veio o menino. Ele tinha moto e morava em São Paulo, né? Só que, quem quer desse jeito? Ele não registrou outra, porque quando eu saí de lá de casa, a gente tava 2 meses de gestação, tá? E quando eu vim pra cá, quando eu fui pro abrigo, né? Eu tive o Anthony no abrigo, que nem eu falei no outro vídeo, gente. Vocês não viram, vai lá ver. Que eu postei no sábado. Eu tive ele no abrigo, não tinha contato com o pai dele, né? Durante a gestação, não tinha contato. Nem depois que teve. Em período que eu tava no abrigo, eu não tinha contato com ele. E ele não registrou automaticamente, né? Só que, gente, depois que ele começou a vir, né, uma vez no mês, e achava que tava vindo muito, né? E achava que era um sacrifício. É que era muito difícil, sabe, pra ele, tem que entender. Enfim. Pulando essa parte, enfim, ele dava R$100 por mês, achava que tava dando muito, tava ajudando demais. Nossa, por R$100, gente, fazia tanta coisa. Se bobear, até cuidar de mim, eu cuidava. Pra não dizer o contrário, entendeu? E ele ia uma vez no mês. E eu lembro que eu falava, fulano, que eu não vou expor o nome dele aqui, não vou expor quem é. Fulano, ele vai crescer e não vai chegar uma hora que ele não vai querer saber de você, porque ele não te conhece ainda como, enfim, né, como pai. Porque ia uma vez no mês, gente. Pelo amor de Deus, quem é que cria vínculo com uma criança uma vez no mês? Entendeu? E, gente, toda vez ele ia pra perturbar meu juízo, entendeu? Não era pra ver Antônio, não era pra me encher no saco mesmo. Tanto que tinha vez, quando ia, fulano de tal ia, minha mãe me avisava, ia estar no trabalho, oxe, nem ia pra casa, só ia pra casa quando ele saía de lá. Porque era uma perturbação, sabe? Depois de um tempo que eu fiquei falando, pô, ajuda com mais, R$100 não dá pra nada, R$100 não dá pra nada. Pra nada. Pra nada. Aí o que ele fez? Parou de mandar os R$100 e começou toda vez que ia, uma vez no mês. Raramente ia mais de uma vez, viu, gente? Se ia mais de uma vez, o máximo era 2 e era muito raro, tá? A gasolina tava muito cara, né? Não tinha como ir, enfim. Aí, gente, o abençoado começou a levar as coisas. Levar fralda, lenço, pomada, que mais? Às vezes ela mandava uma roupinha. Mandava também um mochilão. Quando ia visitar, levava as coisas. Não mandava mais R$100, mas levava as coisas. Detalhe, a mãe dele conseguia bastante coisa, que a mãe dele trabalhava no hospital, não sei se trabalha ainda, mas trabalhava no hospital. Agora deixa eu explicar o que aconteceu. Antes, eles vinham e ia visitar. A mãe dele também ia, né, pra ver Anthony e tal. Gente, ela é um amor de pessoa, não posso falar, não vou falar, né? Ela era um amor de pessoa, entendeu? Ela, a filha dela também. Só que assim, gente, teve uma coisa que eu não gostei. O que aconteceu que foi o quê? Teve um certo dia que foram lá, só que ele me enchia o saco. Enchia meu saco. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a ficar no quarto, trancada, e só saía do quarto quando todo mundo ia embora. E aí, peguei, gente, teve um dia que ele foi, eu já tinha chegado do trabalho, fiquei no quarto, não saí do quarto, pra nada, porque enchia o meu saco, entendeu? E aí, eu lembro que a mãe dele não gostou, ficou chateada, acredito que ela pensou que eu não tava querendo que eles fossem pra lá e tal, não queria que ele fosse, encheu o meu saco, só isso que eu não queria, mas ele ficava enchendo o meu saco. E aí, eu lembro que foi a última vez que foi, ela e a filha dela. A Cris ficou chateada. Eu fiquei chateada na época, porque qual era dela? Você manda mensagem, tipo, falar, perguntar o que tava acontecendo. Eu ia falar, teu filho fica enchendo meu saco. Por isso que eu fico aqui. Quando eu tô em casa, que se vocês vêm, eu fico no quarto, porque ele fica enchendo o meu saco. E eu tô cansada disso, ele encher meu saco. E, enfim. Só que não teve essa conversa, simplesmente parou de ir, entendeu? E tá tudo certo. E aí, o que aconteceu? Depois de um bom tempo, eu conheci meu esposo depois de um bom tempo, tá? Porque eu conheci meu esposo, o Antônio tinha 1 ano e 3 meses. Ou 1 ano e 2 meses. E aí, depois de um bom tempo, eu conheci meu esposo. Começamos a se conhecer. Eu conheci ele na padaria, ele foi tomar um café lá. E eu tava lá. E eu atendi ele e o primo dele, e tinha mais, eu acho que tinha mais um amigo dele, isso. E atendia, gente, eu sempre fui muito palhaça, brincalhona. E eu, principalmente com os clientes, eu era muito palhaça e tal. Eu queria fazer o dia do cliente feliz, sabe? E eu lembro que ele foi na padaria a primeira vez, se encantou com essa beleza radiante aqui. E aí ele começou a ir mais vezes. Aí ele pediu meu número, passei meu número pra ele e tal. Até então eu não tinha interesse ainda nele, né? Não tinha outros olhares. E aí a gente foi se conhecendo aos poucos. Foi saindo, a gente saiu. Uma vez eu lembro que ele foi pegar uma pizza, diz ele, eu ainda acho que isso era mentira. Que ele usou essa conversinha para me chamar pra sair. Falou que ia pegar de pizza pra mãe dele, entendeu? Não sei não, hein? Essa pizza aí. Aí ele me chamou pra ir junto, fui, a gente foi. Eu lembro que até comi lá mesmo. Eu não lembro se comi pizza, se foi comida normal mesmo, mas lembro que comi. Depois ele me levou pra casa de volta, enfim. E a gente foi se conhecendo mesmo, gente. Teve esse negócio de beijo, essas coisas já de início, não, tá? A gente foi se conhecendo aos pouquinhos. E aí, enfim. Eu lembro que eu fiz
Porque, gente, eu morria de medo. Ainda mais meu esposo por ser mais velho que eu morria de medo de a pessoa, o camarada, ser casado. Apanhar na rua, não tá sabendo nem por que tava apanhando. Oxe, eu lembro que eu peguei e fiz ele me levar na casa da mãe dele, que ele falou que morava com a mãe dele. Eu falei, pois me leva, eu quero ver se você não é casado. Pois, não é que ele me levou mesmo, só que eu tava toda suja, nem desci do carro. E aí a gente foi se conhecendo, foi saindo, depois de, acho que umas 3 vezes que a gente saiu, que aí rolou o primeiro beijo, entendeu? E aí a gente foi se conhecendo mais. Fui me encantando por ele. Foi aos poucos, tá, gente? Não foi aquela coisa que eu olhei e já me apaixonei, não, tá? Foi aos pouquinhos, a gente foi se conhecendo. E aí eu lembro, gente, da primeira vez que o Anthony chamou ele de pai dentro do carro. O Anthony não tinha feito nem 2 anos ainda. Aí eu lembro que a gente tava no carro, o Anthony, pá. Gente, eu lembro que eu olhei a cara dele, ele olhou pra mim, a gente sabia como reagir. E assim, eu não ficava me incentivando não, tá? Anthony foi sempre muito natural. Eu não ficava me incentivando. E assim, gente, sério, foi uma benção, assim, ai, ali, ó, meu amado. Ô, meu amado. Ali foi o dia que a gente casou no cartório. Ai, gente. E é isso, aí... Nossa, aí as coisas foram fluindo, né? Depois que eu saí de lá, comecei a trabalhar, comprar minhas coisinhas, enfim. Quando eu me casei com meu esposo, que eu casei mesmo, que o genitor, né, viu que era algo sério, ele simplesmente não foi mais, tá? Ver o meu filho, tá? Então, por isso que eu falo que é o genitor, gente. Fez parte por alguns meses, entendeu? Da vida do meu filho. E depois foi embora. Eu acho que se é um pai de verdade, né, uma pessoa que sente carinho ali pelo filho e tal, não ia abandonar a gente. Não ia. A única pessoa que entrou em contato com a minha mãe, faz tempo, hein? Faz muito tempo, anos, que ela entrou em contato com a minha mãe, foi a avó dele, né? Pediu meu número, minha mãe passou, ela me mandou mensagem, perguntando se podia ver o Anthony e tal, só que eu não deixei. Não deixei, gente, porque eu acho que as coisas não se resumem assim, né? A gente simplesmente some e do nada aparece. Não é assim que funciona. O Anthony já tava grandinho, ele ia ficar confuso, o Anthony não sabia de nada, entendeu? Como não sabe até hoje. Então, assim, eu não deixei. Quando o Anthony tiver maior, eu e meu esposo vamos sentar com ele. Quando ele tiver com 11, 12 anos, vamos contar toda a verdade, tudo que aconteceu, gente, tudo, vou contar tudo pra ele. Ele já vai ter uma idade que vai entender um pouco mais. Vamos explicar tudinho. Eu sei que o Anthony vai continuar com esse amor e carinho pelo John, né, pelo meu esposo. E, assim, quando ele crescer, se ele quiser conhecer o abençoado, eu vou mostrar sim quem é o abençoado. Quando o Anthony estiver maior, que quiser conhecer o abençoado mesmo de ver pessoalmente, vou deixar, gente, não vou proibir. Independentemente do que aconteceu, o que o abençoado lá fez, foi escolha dele, entendeu? Se o meu filho quiser, quando crescer, conhecê-lo, eu não vou proibir. Nunca, jamais. Meu filho não tem nada a ver, entendeu? Só que eu vou deixar tudo bem explicadinho, vou falar tudo o que aconteceu. Vou falar, assim, que abandonou sim, gente. Porque como é que pode, né, chegar dia dos pais e a pessoa nem... Pelo amor de Deus, um pai e uma mãe que amam seu filho não abandona. Pode ser o que acontecer. Só foi eu casar com meu marido porque ele não foi mais. Então, assim, às vezes me dá a entender que não ia ver o menino, ia pra me encher o saco mesmo, então. Porque como que abandona, né, o próprio filho? Assim, enfim. E já passou-se anos, tá? Eu casei com meu esposo 1 ano, o Anthony tinha 1 ano e 3 meses. Eu já tô caminhando pra 7 anos, junto com meu esposo, né? Eu conheci, na verdade, meu esposo, meu filho tinha 1 ano e 2 meses. Casei com meu esposo, acho que depois de uns 3, 4 meses, enfim. Não me lembro, a gente casou também muito rápido. E já estamos caminhando pra 7 anos juntos. E, enfim. E aí fica pra vocês, né? Falar o que vocês acham. Se eu tô errada, se eu tô certa. Vai ter muita gente que vai falar que eu tô errada, tá tudo certo. Mas eu sei o que eu vivi, eu sei tudo que eu tive que fazer, tudo que eu fiz. Em nenhum momento eu pensei em abandonar meu filho. Mesmo que eu vivi aquele inferno tudo. Em nenhum momento eu pensei em abandonar meu filho, viu? Então, assim, abandonar o filho assim tão facilmente é algo de se pensar, né? De, sei lá, né? A gente até pensar se realmente amava, mas acredito que não, porque quem ama não faz isso. Agora eu não quero falar mais sobre o genitor, né? Sei que um dia Anthony vai conhecer ele, porque eu nunca conheço meu filho vai querer. Quando crescer, conhecer, entendeu? E eu também não vou proibir, não. Vou deixar, entendeu? Só que vou falar tudo pra ele. E também, quando ele querer conhecê-lo, a primeira vez que for, eu vou ir junto e já vou mandar real bem na cara dele, entendeu? Falar tudo que eu conversar com o Anthony, quando o Anthony tiver com 11, 12 anos. Tudo que eu conversar com ele nessa idade, ele depois, quando for conhecer o genitor, que eu sei que ele vai querer, gente. Eu sei que ele vai querer. Todo filho quer conhecer, não adianta. Eu vou pegar e falar, eu vou sentar com o abençoado, com o meu filho, e vou falar tudo de novo pro meu filho na frente do abençoado, pra depois não ficar querendo vir falar que é mentira, entendeu? Não. E vai ser isso, gente. Mas é só mais pra frente, né? E é isso. O que mais que eu ia falar? Gente, meu esposo foi um canal de Deus na minha vida, tá? E assim, falar pra vocês. Quando eu conheci ele, eu não ia pra igreja mais, tava afastada.
tá? Eu tava bem despombalizada. Tava aquela jovem bem doida, sabe? Conheci ele, eu fumava, bebia. Só não usava mais droga, né? Porque eu já usei droga, mas quando eu engravidei, eu parei. E quando eu conheci meu esposo, eu fumava, bebia pra baile. Tinha vez que eu ia pro trabalho virada do baile. Então, assim, tava bem despombalizada. Aqui a gente fala isso, né? Eu tava bem desviada mesmo. E aí, conheci meu esposo já tava caminhando com o Senhor 10 anos já. Eu já caminhava com o Senhor. Quando eu conheci meu esposo, ele já era cristão. E mesmo assim, ele me quis. Mesmo sabendo como eu era, eu não fui uma pessoa fácil. O bichinho aqui, ó, sofreu, viu, na minha mão. Até eu voltar pros caminhos do Senhor, né? Que não foi demorado, foi rápido. Eu lembro que eu falava pra ele: tu me conheceu assim, tu vai ter que me aguentar assim. Tu me conheceu usando esse tipo de roupa, eu não vou mudar. Eu tinha essa mente, sabe, essa mentalidade. Tu me conheceu, eu vou pra baile. Então você vai pra igreja, eu vou pro baile. Então eu falava essas coisas pra ele. E mesmo assim ele continuou orando por mim, continuou comigo. Até que eu me converti. Voltei, né, pros caminhos do Senhor. E tô até hoje, gente. E assim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Fui tendo maturidade com o tempo. E tinha ainda muitas coisas assim na minha mente. Eu era aquele tipo de pessoa, mulher, que é do meu jeito e pronto. Homem nenhum manda em mim. Não tinha essa coisa de, na minha mente, não tinha esse negócio de ele é o cabeça, ele é o provedor. Não tinha esse negócio de vamos sentar, conversar. Não tinha esse negócio de uma hora eu vou ceder, outra hora ele. Não, na minha cabeça era do meu jeito, pronto. Se quiser, bem, se não quiser, beijo e tchau. Era assim, entendeu? E ele teve muita paciência, orou muito por mim. E valeu a pena, né? Hoje temos aí nossa família, estamos bem, graças a Deus. Hoje eu não sou a mesma Yasmin de antes. Mudou muito a minha mentalidade. Tem muita coisa pra mudar ainda. E assim, a gente vai caminhando e vai amadurecendo. E assim, gente, meu esposo, ele não é só meu esposo, ele é meu amigo. A melhor escolha que eu fiz foi dizer sim. Não me arrependo. E eu não me vejo com outro homem, gente. Não me vejo. E até falo pro Senhor, quando for levar, leva os dois juntos, porque eu não me vejo. Não me vejo sem esse homem. Ele é um cara fiel, sabe? Tanto que, gente, quando a pessoa da brecha, sabe que sempre rola um boatinho, né? E nunca teve boato dele, de nada. E assim, ele é um marido pra todas as horas, mesmo que tá ali comigo, que me apoia. Fala real também. Quando eu tô muito assim, viajando muito assim, sabe? Muito viajando, assim, na mente, ele pega e acorda com a vida. Ela manda real também. E assim, ele é um marido amigo, sabe? Deus, ele me presenteou com esse homem aqui. Me presenteou com ele. Eu amo demais ele. Ele foi a primeira pessoa que eu amei. Que eu amei, gente. Eu nunca amei ninguém. Nunca amei nenhum homem. Eu sempre me apaixonei, né? Sempre senti alguma coisa, mas amar, nunca amei. Nunca. Ele é o primeiro homem que eu amei, sabe? Que amo. Foi o primeiro. Primeiro. E vai ser o último, hein? Porque até a glória, pelo amor de Deus, hein, Deus? Pelo amor de Deus, Deus. Vou levar, leva os dois juntos. Pelo amor de Deus, eu não aguento não ficar sem esse homem, não. Meu Deus. Esse homem não consigo me ver com outro homem, gente. Enfim. E é isso, gente. Vou contar mais um pouquinho. Eu tive depressão, né, durante a gestação. Antes da gestação também tive depressão, que foi quando eu era criança, tá? Mas vou deixar pra falar agora no próximo vídeo, que eu vou postar no próximo sábado, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, né? Comenta, falem sim o ponto de vista de vocês. Eu não ligo, tá? De vocês falarem. Cada um tem um jeito de pensar, cada um pensa de uma forma. Só, né, respeito. A única coisa que eu peço é respeito. Mas de resto, vocês podem comentar, podem falar. Eu sei que vai ter gente que vai achar que eu tô errada, vai ter gente que vai achar que eu tô certa, vai ter gente que vai pensar diferente de mim. E eu respeito todos vocês aqui, tá? Pelo amor de Deus. Eu não quero que vocês tenham medo de comentar. Só peço que comentem com respeito mesmo, né? Sem ofender, sem machucar, sem magoar. E é isso. Eu vou continuar gravando aqui pra poder... Só que o restante é sobre a depressão que eu tive na minha infância. Que eu tive depressão e tentei, ó. Eu criança, pré-adolescente. E também tive depressão durante a gestação. E eu vou contar pra vocês como foi, toda a experiência, como é que foi, enfim. Mas só no próximo sábado que vocês vão ver, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Pessoal, se inscreve no canal, compartilha, hype o vídeo, se torna membro aí da gente, né? Faz parte aí da área de membro, que vai me ajudar muito também. E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Eu tô muito feliz de estar conseguindo compartilhar com vocês um pouco da minha história, do que eu vivi e de tudo que o Senhor fez. E tudo que ele tá fazendo, gente. Tô contando um pouco do que eu vivi, porque eu quero que vocês me conheçam. Conheçam o que você está assistindo. Eu quero que vocês se inspirem. Eu quero que vocês tenham fé. Sabe? Que a fé de vocês seja ativada. Quero mostrar pra vocês que Deus faz o extraordinário em dias comuns. Em dias de tempestade, Deus ele faz o extraordinário. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo.